Boa noite, irmãos. Mais um culto de oração, reunião de oração e reflexão da palavra do Senhor. Nessa noite, espero que Deus fale com você através. Teremos vários momentos aqui, momento de oração, momento de cânticos, momento dos hinos, momento da leitura da palavra do Senhor. Espero que em um desses momentos o Senhor fale com você, que nós saiamos dessa noite edificados pela palavra do Senhor, nessa noite de oração e reflexão da palavra de Deus. Gostaríamos de fazer antes alguns avisos. A gente primeiro gostaria de agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, têm nos estado conosco. Uma grande ajuda sua é você estar aí acompanhando essa reunião, compartilhando, e dessa forma a gente também está pregando a palavra de Deus, falando aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, porque aqui nós vamos falar da palavra do Senhor. A gente gostaria então de agradecer pela cesta básica. Se você tiver algum alimento para nos fornecer, só ligar para o Vinícius, ele vai lá na sua casa buscar. A gente também agradece pelos dízimos, pelas ofertas que têm chegado até a conta da igreja. Você faça isso e tem sido abençoando a sua igreja. Nós também queremos pedir que os irmãos estejam mandando seus pedidos de oração até quarta-feira às 18 horas. E lembrando também que nossas reuniões via transmissão na quinta-feira, como nós estamos fazendo agora, a partir das 18 horas, e no domingo, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, também a partir das 18 horas. Então você acompanhe, compartilhe, nos ajude a fazer a igreja. Falado isso, irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor, Salmos de número 21. Ações de graças pela vitória é o título do Salmo. São 13 versículos, Salmos de número 21. Diz assim a palavra de Deus nessa noite: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfaz-lhe o desejo do coração, e não lhe negastes as súplicas dos seus lábios, pois os supres de bênçãos de bondade. Põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todos sempre. Grande-lhe a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestistes. Pois o pusestes por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O versículo que nos chama a atenção, irmãos, é que a gente pede vida e ele dá vida. Talvez não uma vida como nós queremos, sem dificuldades, porque a vida é feita de dificuldades. A vida é feita de muito trabalho. Mas também o rei aqui, ele se alegra quando ele coloca isso nas mãos do Senhor. Ele confia, e no último versículo, que é o 13, ele diz assim: Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Pensando nesse versículo, nós vamos entoar o cântico, o hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde em dor
seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Cantado o hino, irmãos, prosseguindo o nosso culto de louvor, de oração e reflexão da palavra do Senhor, vamos fazer uma oração a esse Deus que tem atendido o nosso clamor, e só Ele pode atender o nosso clamor, porque Ele nos entende como filhos. Ele não olha, talvez, como o pai terreno, que não entende o filho muitas das vezes. Ele olha como o Pai celestial, que nos criou, que olha para dentro do nosso coração, e é desta forma, então, que a gente se coloca na presença do Senhor. Oremos a esse Deus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais uma oportunidade na Tua presença, porque nós não sabemos quantas oportunidades mais teremos, Pai, porque a vida para amanhã compete ao Senhor. O dia de amanhã chega ao Senhor, mas a nós não sabemos, Pai. E é por isso que nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade de falar com o Senhor, de estarmos na Tua presença, de ler a Tua palavra, de estarmos, a Deus, como o Senhor nos mandou, pregando a Tua palavra, o hino do Senhor, aos lares dos nossos irmãos que têm aberto as portas, ó Deus, para que esta palavra chegue até eles, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue a abençoar a Tua igreja, continue a abençoar o Teu povo, renova as nossas vidas a cada dia, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Olha, Deus, e como o salmista disse aqui, nós temos vida, e a vida que o Senhor nos dá, ó Pai, é uma vida abundante, basta que nós obedeçamos a Ti, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo, irmãos, o nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus, culto de oração e reflexão da palavra de Deus, vamos cantar alguns cânticos com os nossos irmãos. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti.
Deus cuidará de ti. Irmãos, no momento da nossa reflexão, convido a todos os irmãos que estão nos vendo para a edificação dessa noite, das nossas vidas. É a palavra de Deus que vai ser lida, vai ser colocada para cada um de nós. Gostaria de ler Marcos capítulo 5, de 25 a 34. A cura de uma mulher enferma. Assim é o nosso título. Marcos 25 a 34. 5, 25 a 34. Aconteceu que certa mulher de anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Leitura da palavra, irmãos, de Deus, para edificação nossa, palavra santa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai, uma palavra escrita há tanto tempo, mas que por ela ser do Senhor, por ser uma palavra viva, ela fala conosco nesses dias. Esteja falando, Pai, nessa noite, talvez uma palavra, duas ou três, mas que a gente coloque em prática, Senhor. Usa-nos, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para que possamos, a Deus, olhar para esse texto e tirar algum proveito, a Deus, para a nossa vida espiritual. Obrigado, Deus, mais uma vez pela oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, a gente gostaria de falar sobre oportunidades, né? De acordo aqui com o texto, um texto que nós conhecemos bastante, a igreja conhece, os cristãos que lêem a Bíblia conhecem. Então a gente vai falar sobre oportunidade. Aqui, se você for olhar para o texto da palavra de Deus, vai dizer a história dessa mulher. O que aconteceu com ela? Ela vinha sofrendo de uma doença há 12 anos. E ela buscou tantas vezes, tantos médicos, gastou tudo que tinha, segundo o texto. E ela, ao invés de melhorar, ela ficou pior, né? Segundo o texto. Pode olhar para o texto que ele está dizendo isso mesmo. E aí, então, uma coisa ainda lhe faltava, né? Não sabemos o porquê ela não buscou Jesus antes, mas muitos hoje têm vivido dessa forma. Busca todos os meios, né, de cura para a vida espiritual, de cura para a sua alma, e por último deixa Jesus, né? E aí já vai a primeira aplicação para nós. Busque Jesus. Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Ele é capaz de nos curar. Não importa a doença. É claro que Ele tem o tempo dele também, né? É claro que Ele tem nos dado essa oportunidade para buscarmos Ele ainda hoje. Então, a oportunidade dessa mulher chegou naquele dia. E tinha dificuldades para ela. Quais eram as dificuldades? Várias dificuldades, né? Primeiro, talvez, não é em ordem de sequência maior ou menor, mas eu cito aqui rapidinho algumas. A primeira dela é que ela era mulher, né? Naquele tempo, você pode olhar aí, as mulheres não eram melhor ou mais atendidas como hoje, né? Uma mulher naquele tempo, então ela tinha que ficar quieta, não ia procurar ninguém, mas ela
olhou para aquela oportunidade e ela disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Uma outra coisa, além dela ser mulher, tinha multidão, né? Ela teve que furar o bloqueio e ir empurrando para lá e para cá. Você que já furou uma multidão, né? Um bloqueio, é perigoso se machucar, é perigoso te apertar, é perigoso te derrubar. Então, o segundo ponto ela estava diante de uma multidão. Terceiro é que Jesus andava com 12 discípulos, né? E discípulos, você sabe que uma vez alguém foi tocar em Jesus, né, sem querer aprofundar no texto, Pedro cortou a orelha do cara. Então, Malco parece que era o nome do camarada. Então nós vemos que tinha essas dificuldades. Os discípulos, Jesus já estava ali trabalhando faz hora, andando, né, cansado talvez, o pessoal dizendo: não amola o mestre. E aquela mulher via uma oportunidade naquele momento de estar tocando em Jesus. E pela fé dela, ela dizia assim: olha, Jesus não precisa orar por mim. Jesus não precisa tocar em mim. Se eu tocar nele, pela fé dela, ela disse assim: eu serei curado. Então era a oportunidade daquela mulher. E nós, irmãos, também gostaria de já deixar uma palavra aqui para você. O Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite, para ter um encontro com Ele, para renovar a sua fé, para fazer alguma coisa de interessante na sua vida, em prol de você mesmo. Então, oportunidade, o Senhor Jesus tem dado para nós constantemente. Nós, às vezes, é que não sabemos olhar para ela. E nós, então, gostaríamos de falar dessa oportunidade que essa mulher teve. Oportunidade, então, o Senhor tem nos dado de reconciliar com Ele mesmo. A Bíblia diz que pelo pecado nós somos inimigos de Deus. E quando nós confessamos, nós reconciliamos com Deus. Jesus veio para ser essa reconciliação. A igreja, de certa forma, é reconciliadora. Cada membro é reconciliador, levando o pecador a Cristo para que ele se reconcilie e se torne um filho de Deus. Como nosso irmão João disse, nem todos são filhos de Deus, né? Porque precisa se reconciliar, precisa se arrepender, precisa crer. Então é uma oportunidade nessa noite que você tem de reconciliar com Jesus. Uma outra oportunidade que o Senhor está nos dando de nós reconciliarmos com a nossa família. Muitos brigados com a família, muitos com dificuldade com a família, né? E às vezes a gente traz mais dificuldades na nossa família, né? E família é um lugar onde a gente deve tratar esses problemas. Então nós temos que nos reconciliar, tantos irmãos brigados, né, com familiares, trazendo dificuldade para dentro da família. Então é um momento de a gente nos reconciliar, é oportunidade. É uma oportunidade também aqueles irmãos que foram embora da igreja por algum motivo, né? Briguei com o irmão, briguei com o pastor, não me dou bem nessa igreja, alguém me fez mal e eu fui embora. Então é um momento de uma oportunidade que o Senhor está dando nesses dias para nós reconciliarmos com a nossa igreja, reconciliarmos com Deus. Então essa oportunidade então que essa mulher teve, ela é ímpar na vida dela. Então, a pergunta que eu faço a você já deixou passar alguma oportunidade e depois aí se arrepender? Se nós formos buscar lá no fundo mesmo, nós já deixamos passar algumas oportunidades, né, nas nossas vidas. Quem tem mais idade, é claro que teve mais oportunidade do que quem teve menos idade, né? Mas se tiver uma oportunidade boa na sua vida, não deixe passar, nós poderemos nos arrepender. Essa mulher, então, do fluxo de sangue de 12 anos, ela certamente, se deixasse passar essa oportunidade, né, como você vai ver, 12 anos já, e ela recebeu as oportunidades. Ela tinha dinheiro, né? Ela gastou todo o seu dinheiro. Então, nós vemos, então, se nós formos buscar, como eu já disse, nós vamos ter, assim, na nossa mente, falar: puxa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não falei aquilo? Né? Nós arrependemos, então, da oportunidade que nós temos, e aí, então, ela já passou. Você conhece alguém que se arrependeu por alguma coisa na vida dela? Eu acredito que também, se você tem bons amigos, né, que conta para você alguma coisa, ela fala: eu me arrependi de alguma coisa, da oportunidade que eu tive e não soube aproveitar, vamos dizer assim.
toda oportunidade, irmãos, creia nisso, você que está ouvindo, você que é jovem, né? Nós que somos mais velhos já tivemos mais oportunidade, como eu falei. Talvez nós vamos ter mais poucas oportunidades. Mas os mais jovens é assim, ó, para você que é jovem. Toda oportunidade, ela tem uma velocidade, né? Ou você agarra, ou ela vai embora, ela deixa de existir. Então, a oportunidade ela é muito rápida. Às vezes, através de uma palavra, através de uma passagem que nem essa mulher fez aqui. Jesus ia passar por ali e quem sabia, ou quem diria que Jesus passaria por ali de novo, né? Nós não sabemos aqui mais ou menos a época em que ele passou da sua idade, que ele morreu com 33 anos, é isso, gente? 33 anos. Então, ela tinha aquela oportunidade. Então, existem algumas oportunidades que são únicas. Única. É única. E aí, então, essa mulher fala, olha, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Portanto, irmãos, inteligente é aquele que aproveita de uma boa oportunidade. Oportunidades boas oportunidades que nós temos. Então, e eu estava olhando para essa, falando de oportunidade, irmãos, eu não posso esquecer aqui de um cara que teve uma grande oportunidade e ele não soube aproveitar. Quem é? Eu digo aqui para vocês, sempre eu bato nessa tecla, talvez o jovem rico, ele tem, a gente fala do jovem rico, a gente só fala mal dele. Mas uma das coisas que eu vejo no jovem rico, irmãos, sabe qual que é? Eu estava olhando no texto e pensando comigo, uma coisa boa no jovem rico, sabe qual que é? Ele foi honesto. Já pensou se ele fala para Jesus, não, eu vou seguir o Senhor sim, e ele continua na mesma vida? Eu vi uma grande, uma revelação de Deus para mim, veio, e puxa, o jovem rico tem uma coisa legal, né? Jesus convida ele para ir, Jesus fala assim para ele, ó, só te falta uma coisa. E o jovem rico, então, está em Marcos capítulo 10, 21 e 22, e Jesus fala para ele, olha, você tem, falta uma coisa para você, falta uma coisa, né? E aí o jovem rico, então, ele é muito sincero com Jesus. Me deixe hoje elogiar o jovem rico, né? Porque ele foi muito sincero com Jesus. Ele perdeu a oportunidade, vamos dizer assim, né? Porque a Bíblia, em Marcos 10, 20 e 21, vai dizer assim, ó, no final já, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado toda a minha juventude. E Jesus, citando o amor, disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Daí o 22 diz assim, ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Uma das coisas que eu vejo aqui no jovem rico, irmãos, é a sinceridade dele. Ele perde a oportunidade, ele sai triste, ele vai embora, ele fica com as riquezas dele, mas ele vai embora triste. O texto da palavra de Deus diz isso, né? Não adianta ganhar o mundo inteiro, a Bíblia vai dizer, e perder a sua alma. Talvez ele já tinha lido essa parte. E ele então sai. O jovem rico, então, ele, vamos dizer assim, que ele perde uma grande oportunidade. Ele está do lado de Jesus. Jesus oferece a vida eterna para ele. Faz um teste com ele. E ele perde a oportunidade de estar com o Senhor para sempre e sempre e sempre. Um dia, aquele que foi salvo, nós que fomos salvos também, nós recebemos uma oportunidade, né? Talvez você recusou várias oportunidades como o jovem rico. Talvez te ofereceram Jesus, vamos dizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e daí na 10ª, né? Vamos dizer assim, que o Senhor descortina, tira o cisco do seu olho e faz você enxergar Jesus como Ele é, amoroso, poderoso, salvador, amigo, né? Então ele, vamos dizer assim, aceita Jesus, né? Mas o Espírito Santo já havia trabalhado na sua vida também. Então nós temos essa oportunidade. Você que está nos vendo nessa noite, a palavra de Deus está dizendo que você tem a oportunidade de estar com Cristo, de entregar a sua vida a Ele. Então, nessa noite a palavra é para você. E aqueles que já aceitaram, continue
a buscar esse Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, diante desse texto, a qual nós contamos a história dessa mulher, nós podemos fazer duas aplicações. Primeira coisa, nós precisamos estar atentos e num lugar certo para recebermos a oportunidade. Né? Oportunidade, ao contrário, é a gente estar no lugar errado com pessoas erradas. Aí a gente recebe oportunidade também errada. Né? Oportunidades que não contribuem com família, que não contribuem com a igreja, que não contribuem com nada. Com a gente não contribui. Então nós precisamos estar atentos. Essa mulher estava atenta, porque o versículo vai dizer assim que ela ouviu falar que Jesus ia passar ali. Já pensou se ela estivesse dormindo? Ela não ia ouvir. Né? Já pensou se ela estivesse desligada da vida? Né? Ela não ia ouvir. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar. Ninguém contou para ela. Ela ouviu uma conversa. Então ela ouve essa conversa. Se não me engano, está no versículo 26 aí. Vamos ver aqui, olhar. 26. E muito padecera, 26, de vários médicos, tendo desimpedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, é o 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Né? Muitos estão ouvindo Jesus nessa noite. Nós falamos que Ele é Salvador, que cura, que santifica, que dá paz. Mas o que nós vamos fazer com essa notícia? Né? Essa mulher, ela resolveu agir. No nome desse Jesus, a fama de Jesus, ela resolveu então investir nisso daí. Porque ela já vinha sofrendo 12 anos. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos agir. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Foi isso que aconteceu com ela. Ela estava no lugar certo, na hora certa. Quando Jesus passasse, ela ia tocar em Jesus. Então aquela mulher, ela fica atenta. As oportunidades, irmãos, eu quero dizer para você, para todos nós, que a oportunidade sempre aparece. Né? Tanto a errada como a certa. Mas ela aparece, ela está aí para nós. Todas as oportunidades, mas nós estamos falando de boas oportunidades. Aquela mulher, então, ela vinha sofrendo de uma hemorragia havia 12 anos. E ela quer essa oportunidade de novo de ficar curada. Né? Quantos doentes estão por aí? Precisando dessa cura. Mas as pessoas, irmãos, não adianta assim. Eu penso assim, eu posso até orar por você, mas você falando com Deus é melhor. Você tocando em Deus é melhor. Tem gente que pede, fala, ora por mim. Claro que vamos orar sim, vamos pedir a Deus. Mas quando a pessoa pede por ela mesma, isso é muito importante. Aqui essa mulher, ela podia dar um recado para os 12, falar para os 12 assim, olha, discípulos, vai lá e fala para Jesus que eu estou doente, né? Já gastei tudo, eu já estou sofrendo há 12 anos. Ela poderia dar esse recado, mas ela disse, não, eu vou. Essa é minha oportunidade. Então eu penso, irmãos, que você orando por você mesmo, você falando com esse Deus, você confiando em Deus, e você vai ver que a fé dela é muito importante. Jesus fala que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus levanta o ego da mulher para dizer, olha, é a sua fé. Né? Na verdade, quem curou foi Jesus. Quem esteve ali falando para ela ser curada foi Jesus. Mas Jesus dá uma palavra de ânimo para ela. Fala para ela, olha, continua buscando. A tua fé te salvou. Então aquela mulher, ela vinha sofrendo, ela vinha gastando todo o seu dinheiro, toda a sua saúde. Né? 12 anos não são 12 meses, nem 12 dias, são 12 anos. E a Bíblia diz que ela passou por vários médicos, né? Muitos médicos, até perder tudo. Cada consulta, hoje os irmãos sabem, né? Quem está doente aí, tem gente que prefere morrer do que estar na fila do SUS ou pagar caro em alguma consulta, né? Então nós vemos que tratar de saúde não é fácil. Ela havia perdido tudo, pagou tudo para os médicos, a Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Ela perdeu tudo. Não sabemos quanto de grana ela tinha, mas diz que tudo é muita coisa, não é verdade? Então ela perdeu tudo. Quantas dificuldades, irmãos, para as doenças. Né? E nós vemos então, aquela enfermidade roubou todos os seus recursos, mesmo assim nada tirou o foco dela.
Nada esmoreceu ela. E aí, cada vez, então, ela indo buscando esses médicos, buscando a cura em outro lugar, a Bíblia vai dizer que ela ia de mal a pior. Então, ela não melhorou nada. Ao invés de ela melhorar, o quê? Ela piorou. Né? Então, gastou tudo. E aí, Jesus vai passar por aquele lugar. Então, quando ela ouviu a fama de Jesus, no versículo 27, ela não perdeu a oportunidade, eu vou lá. Eu não sei como que ela estava. Imagina uma mulher que está sofrendo 12 anos. Qual que era o físico dela? Qual que era a alimentação dela? Como que ela estava? Será que ela estava debilitada? Eu imagino que estava. Né? 12 anos. Doente. Então ela vai para aquele lugar. Quando ela ouve a fama de Jesus, ela não perdeu a oportunidade. Eu vou lá. Jesus vai passar lá. Nós não sabemos se a casa dela era perto do caminho que Jesus ia passar. Né? Mas ela foi buscando essa oportunidade. Irmãos, a primeira coisa então que nós aprendemos com esse texto é que, deixa eu ver aqui. É que precisamos estar atentos às oportunidades que aparecem. E as oportunidades, elas sempre aparecerão. Elas aparecem, vão aparecer de tempos em tempos. Nós, como essa mulher, nós temos que ficar atentos a essas oportunidades boas que o Senhor tem dado para cada um de nós. Uma outra coisa que nós podemos ver nesse texto, irmãos, nós precisamos o quê? Tomar uma atitude. Como nós já falamos aqui, o texto mostra claramente que ela tomou atitude. Como nós já falamos, a gente não sabia onde ela morava. Se ela morava perto do caminho que Jesus ia passar ou longe. Né? E de nada, irmãos, adiantaria se ela só ouvisse da fama de Jesus e ela não tomasse uma atitude. Tem gente que não toma atitude. Fala que Jesus cura, fala que Jesus salva, fala que Jesus dá paz, mas não vai buscar. Né? Não busca, não ora, não lê a palavra. Então, de nada adianta a gente receber uma mensagem do Senhor e não fazer nada, ficar inerte, ficar indiferente. Aquela mulher então nos ensina que nós precisamos então tomar uma atitude. Ela tomou essa atitude. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar, receberei o meu milagre. E ela vai para aquele caminho. E ela vai para aquele lugar, mesmo com os obstáculos que nós já falamos para vocês. E ela toma essa atitude de ir ao encontro do Senhor. E se ela não tomasse a atitude de ir até Jesus? Você acha que os discípulos iam se importar com ela? Você acha que os vizinhos iam se importar com ela? Quem estava sofrendo, irmãos, 12 anos, era ela. Nós não podemos esperar dos outros. Nós temos que agir. Nós é que estamos sofrendo. Nós é que temos de que dizer aonde que está doendo para o Senhor. Aonde que Ele quer que cura a gente. Então, não adiantaria nada, nem mesmo os discípulos iam se importar com ela. Muito pelo contrário, os discípulos vão dizer: não incomoda o mestre, não. Ele já está cansado, ele tem outras coisas para atender. Os discípulos cuidavam de Jesus. Né? Tanto é que eu já provei para vocês aqui, que não chegava perto de Jesus. Né? Pedro, o que ele fez com o homem? Já sabemos. Então, ela mesma foi lá, tomou essa atitude, e foi de encontro com o Senhor naquele caminho. Nós precisamos tomar atitudes também. Não sei como que está nossas vidas. Nós precisamos tomar algumas atitudes, né? Em relação à nossa fé, em relação à igreja, em relação à nossa oração, à leitura da palavra, aumentar a nossa fé em Jesus. Então, nós precisamos então tomar atitude. Certamente aquela mulher estava bastante debilitada, como nós já falamos, enfraquecida, o que revela o grande esforço ao enfrentar a pressão da multidão e mesmo assim conseguir tocar nas vestes de Jesus. Né? A Bíblia não diz que ela segurou, a Bíblia não diz que ela empurrou, diz apenas que ela tocou. Né? Vamos imaginar, tocar é tocar, Senhor. Né? Não é segurar, não é empurrar. E isso que ela fez, e é isso que ela conseguiu. E é isso que ela imaginava, é isso que a atitude dela, a atitude naquele momento ali era fazer isso, tocar em Jesus. E ela ficaria completamente curada através daquele toque que ela daria em Jesus. Então, ela enfrenta a multidão. E mesmo assim,
ela consegue então tocar as vestes do mestre. E Jesus na mesma hora pergunta de onde que saiu o poder. Quem é que tocou em mim? Né? E aí os discípulos, alguém vai responder ali, mestre, a multidão está aqui, te empurra para lá e para cá, e como o senhor pergunta no meio dessa multidão, nós não vamos saber quem me tocou. Né? E essa mulher, mais uma vez, ela demonstra coragem, quando ela diz, sou eu que toquei. Sou eu que toquei. E aí então ela recebe do Jesus a palavra de cura. Né? A tua fé te curou. A fé gera atitudes e ela vence barreiras. Né? Quando nós não temos fé, se essa mulher não tivesse fé, ela não ia para a beira do caminho, ela não ia tocar em Jesus, ela não ia enfrentar a multidão, ela não ia enfrentar os discípulos. Quando nós temos fé, nós enfrentamos barreiras. Então a fé, ela gera atitudes. A fé se revela na ação, porque a fé sem obras, a Bíblia vai dizer, Tiago 2,17, que a fé sem obras, ela é morta. Então, irmãos, diante dessa mulher, diante desse texto bíblico, de Marcos 5, 24, 34, nós queremos aprender nessa noite que o Senhor Jesus, ele está aí dando oportunidade para cada um de nós. Nós precisamos receber essa oportunidade. Nessa noite o Senhor está te dando oportunidade. Nós só precisamos estar atentos, com os olhos abertos para o Senhor. As oportunidades, elas vão aparecer sempre, né? Tanto boas como os ruins, mas nós queremos falar da boa oportunidade. E uma outra coisa, que nós falamos aqui, nós precisamos tomar uma atitude diante da oportunidade. Ela vai aparecer, mas você tem que tomar atitude. Quem tem fé, vence barreiras, toma atitudes e não deixa a oportunidade passar, como foi o caso da nossa protagonizadora dessa noite. Não sabemos se teremos outra oportunidade. Aquela mulher também não sabia. Então a oportunidade pode ser única. Né? Ainda bem que o Senhor está dando muitas oportunidades a nós. E que nós possamos receber, em nome de Jesus, essas oportunidades. Que o Senhor nos abençoe. Para o louvor e adoração ao nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino de número 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada trance a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
cantado, irmãos, de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos passar os nossos pedidos de oração. A gente está recebendo os pedidos de oração até quarta-feira às 18 horas. Então, oremos por aqueles pedidos que a gente já tem costumeiramente, né? Que as orações normais. A irmã Gessiana está aqui, nós oramos pelo filho dela, que é o Bruno, né? Então, nós continuamos a orar, que Deus faça um milagre na vida dele, que Deus abençoe a vida do Bruno, né? Oramos também, irmãos, pelas famílias da igreja, que estão nas suas casas por enquanto. E só lembrando, falando de casas, tem algumas igrejas que estão voltando já, né? Para fazer culto presencial, mas com algumas regras, né? Então, essa notícia também a gente passa aos irmãos, principalmente ao conselho, né, que tem avaliado constantemente a nossa volta ou não. Então, tem algumas igrejas, são poucas agora as que estão, não estão tendo culto presencial. Então, nós estamos aí também antenados nessa questão aí. Então, oramos também, irmãos, pelos missionários, pelos enfermos, pelos idosos. Oramos para que Deus nos alivie, Deus tem nos atendido, aliviando as nossas dores da Covid, né? Apesar de que oramos também pela família do nosso irmão Otsuka, né? Os irmãos conhecem já a dificuldade que ele tem passado. É claro que recebemos notícias boas, Deus tem abençoado ele. Ficamos felizes com você, viu, Luiz? Irmã Lourdes e Aline, né? Que Deus abençoe a casa de vocês, Deus continue dando vitória aos irmãos, tá bom? Estamos aqui firmes em oração por vocês. Confie em Deus e o mais Ele fará. Oramos também, irmãos, oramos também nós já falamos pelos idosos, né? Pelos enfermos, e que Deus abençoe também aqueles irmãos que estão trabalhando na saúde, aqueles que estão trabalhando lá junto com os doentes, né? Todos os membros dessa comissão aí. Oramos também, irmãos, para que Deus nos dê saúde constantemente e possamos estar aqui transmitindo esse culto a cada um de vocês. Oramos pelas famílias da nossa igreja também. Passamos, irmãos, a orar, confiados no Senhor, né? Que nós oramos. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, Ele pode dizer espere, né? Nós temos que ter paciência para ouvir esse Deus falar conosco. Se a gente confia nele, Ele vai dar o melhor para nós. Oremos. Senhor, aqui estamos nós, diante do Senhor que é poderoso, é soberano. O Senhor faz o que lhe melhor achar para os seus filhos. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a tua igreja, como tem feito até aqui. Temos passado por dificuldades, sim, Senhor, mas o Senhor tem nos aliviado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos consolado. Obrigado por isso, Pai. Oramos pela família do nosso irmão Otsuka, oramos pela melhora deles, Pai. Esteja abençoando o Luiz, a irmã Lourdes, a Aline, esteja com a tua mão poderosa sobre aquela casa. E aqueles enfermos também, ó Deus, que nós não sabemos, Pai, mas que passa por dificuldades, Pai. Nós também, Senhor, queremos pedir a Deus pelo Robinho. Esteja abençoando ele, cuidando dele. Esteja, Deus, aonde ele estiver, que ele possa estar confiando no Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus constante. Basta que a gente creia e o Senhor age nas nossas vidas. Abençoe, Senhor, os idosos. Abençoe, Senhor, os missionários. Abençoe, Senhor, os irmãos que trabalham na saúde. A todos aqueles que trabalham na saúde. Que o Senhor possa estar livrando, protegendo, Senhor, cuidando deles. Olha, Deus, fica conosco, Senhor, abençoar as nossas vidas como filhos do Senhor. Edifique a tua casa, edifique a tua igreja. Olha, Senhor, lemos a tua palavra nessa noite. Tentamos, Senhor, colocar algumas aplicações e que ela não volte vazia, que ela encontre um coração aberto, Senhor, pronto a receber a tua palavra e que essa pessoa, Senhor, tome a decisão de receber essa oportunidade, Senhor, de salvação nesse dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor também não tem feito, porque o Senhor conhece as nossas vidas e sabe o que é melhor para cada um de nós. Abençoe, Senhor, a equipe de transmissão desse culto. Abençoe, Senhor, para que possam ter saúde, ânimo, possam ter, a Deus, uma vida de fé diante do Senhor. Abençoe para que possamos ser filhos
que agradem o Senhor com as nossas atitudes. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que nós possamos constantemente, Pai, fazer a Tua vontade. Pedimos também a Deus pelo Bruno, filho da nossa irmã Gessiana. Esteja cuidando dele, que ele possa, Senhor, ser medicado, tomar os remédios, Senhor, e receber o alívio, Senhor, para a sua saúde, Pai. Abençoe essa família, cuida deles, Pai. Dê direção, seus planos, projetos. Esteja, Deus, abençoando. Obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de falar com o Senhor, porque só o Senhor entende os teus filhos. E nessa noite nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Terminado, irmãos, as orações, o nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus, reflexão da palavra do Senhor, nós queremos nos despedir, desejando a você um bom término de semana, que Deus possa estar agindo na sua vida e através da sua vida. Que Deus abençoe.